E para finalizar, pessoal, esse tópico, quero mostrar aqui a título de informação, né, os vários tipos de complexo de coordenação, com os vários números de coordenação, para vocês terem uma ideia da complexidade que são esses compostos. Então, nós podemos ter apenas compostos com apenas um número de coordenação. Por exemplo, Quetalio, eu tenho só um ligante coordenado a ele. Mesmo caso aqui, ó, só um ligante ligado a esse centro metálico. Nós chamamos de número de coordenação 1. Número de coordenação 2. Eu tenho o meu centro metálico aqui, com apenas duas ligações. Centro metálico com apenas duas ligações. Um centro metálico com apenas duas ligações. Número de coordenação 3. Aqui, ó, tem um centro metálico, uma, duas, três ligações. Um centro metálico, uma, duas, três ligações. Um centro metálico, uma, duas, três ligações. E aí, bastante conhecido, né? Um centro metálico com quatro ligações. A gente já vem estudando já há bastante tempo em química inorgânica esse tipo de compostos. Né? Um centro metálico com quatro ligações. Um centro metálico com quatro ligações é bastante comum. Um centro metálico com 5 ligações também é bem comum, né? Um centro metálico com 5 ligações, número de coordenação 5, centro metálico com 5 ligações, e o centro metálico com 5 ligações. Nesse caso aqui nós temos o que nós chamamos de trigonal bipiramidal, né? Eu tenho uma base trigonal aqui, e uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo, tá? Então é uma bipirâmide trigonal. Aqui eu tenho uma bipirâmide com base quadrada, né? Tem uma base quadrada aqui e a pirâmide aqui em cima. E esse aqui é um planar, um pentagonal. São as possibilidades do número de coordenação 5. Número de coordenação 6, né? É o bastante conhecido, que nossos octaédricos. Eles podem também se apresentar dessa forma, né? Prismática, trigonal. Tem aqui, ó, tipo de um prisma, né? A base trigonal aqui e outra aqui. Aí uso os nossos octaédricos das mais diversas formas possíveis dos octaédricos. Nós já estudamos lá em distorção de Jahn-Teller. Número de coordenação 7. Tá? A gente tem aqui uma estrutura aqui chamada de bipirâmide pentagonal. Eu tenho uma base com 5 ligações e um ligante em cima e outro ligante embaixo, formando uma pirâmide. Ou seja, duas, né? Uma embaixo e uma em cima, com a base pentagonal. Também tenho aqui um prisma trigonal encapuzado. Tá? Aqui, ó, seria mesmo que o anterior, o prisma, né? Só que eu tenho um outro elemento aqui que a gente chama de capuz, chama encapuzado. E o octaedro encapuzado. Na verdade, se vocês olharem aqui, ó, essa base quadrada aqui, né? E a parte de cima, a parte de baixo, que é uma bipirâmide, né? Com a base quadrada aqui, é a mesma coisa que o meu octaédrico, só que eu tenho um outro elemento aqui que forma um capuz em cima, nós chamamos de octaedro encapuzado, que são característicos dos números de coordenação 7. Número de coordenação 8, tá? Que tem uma estrutura que é chamada de prismática quadrada ou dodaédrica, que é o centro metálico com 8 ligações, tá bem? Aqui, no caso, o meu centro metálico está aqui no meio, tá? Eu tenho 4 aqui e 4 ligantes aqui. E o número de coordenação maiores. A gente pode ver aqui, ó, que eu tenho um centro metálico com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um número de coordenação 10. E aqui eu tenho um número de coordenação 12. Tá? Então, para vocês terem uma noção aí da complexidade desses compostos. Para finalizar essas estruturas de equilíbrio, vou apresentar aqui para vocês aqui os tipos de possíveis, né, dessas formações e as nomenclaturas deles, mais como um resumo. Aqui eu tenho dois ligantes, né, um tetraedro, um composto com número de coordenação 4, com dois tipos de ligantes diferentes. Isso aqui nós chamamos de cis, ou seja, né, esses dois estão cis, esses dois estão em posição cis. Então é o cis Ma2B2. No caso aqui eu tenho trans Ma2B2. Pode ver que são isômeros, ó,
tá? Mas o cis e trans. Um outro caso agora, eu tenho o cis MA2BC, o cis se refere ao ligante A, né? E o outro isômero MA2BC, o trans se refere ao ligante A, tá? Um outro caso aqui, onde os 4 ligantes são diferentes. M, que é o metal, né? Sempre quando tem um M aqui é o metal. A, B, C, D, A transa B. Então, eu tenho que descrever A trans B, tá? Esse aqui é o mesmo isômero, só que agora é A transa C. O outro mesmo isômero, A trans AD, tá? Então, 3 estruturas diferentes. Aqui nós temos um cis, os 2 isômeros, o cis MAB2, isso aqui é um quelato. Observem que esse cara aqui tá trans a esse, mas os dois estão cis entre eles, entre os elementos aqui, ó. E aqui eu tenho o trans, A trans A. Observem que esse aqui é um ligante, mas esse elemento A está trans ao outro elemento A, tá? Então, essa nomenclatura que eu uso. Para finalizar, né? Lembrando que o quirais, né, as moléculas quirais são aquelas imagens especulares não superponíveis. Então, nós temos aí uma isomeria ótica, ou seja, são compostos que são oticamente ativos. No caso, o antiômero gira o plano da luz polarizada. A gente vê isso nos polarímetros, né? Coloca lá o composto, ele vai girar a luz polarizada na direção horária ou anti-horária. E os cisômeros, se ele girar a luz polarizada no ângulo de 30 graus no sentido horário, o isômero dele vai gerar 30 graus no sentido oposto, e assim por diante, tá bem? Então, são características dessas moléculas quirais. Uma outra estrutura, agora octaédrica, nós temos aqui, MA4B2, uma conformação cis, onde eu tenho cis B, né? Estou falando, quando eu falo cis aqui, estou falando em relação ao elemento B, ao ligante B, e trans ao ligante B, trans posicionados, B trans AB, tá? O outro aqui é uma outra estrutura, são isômeros. Metal A3B3, metal A3B3. Esse aqui é o meridional, por quê? Tá aqui, ó, está ocupando um meridiano. Está ocupando o meridiano. Facial, está ocupando esta face. Está ocupando esta face. Tá? Metal A2B2C2. Metal A2B2C2. Tá? É aqui que nós temos C transa C, C transa C. A cis A trans A. B trans B, B cis B. Tá? Então, são isômeros, mas geometria desses caras são completamente diferentes. E aqui também a mesma coisa, né? Observe. Cis, trans, cis. Mas esse cis aqui não é igual a esse, porque esse dois azuis, né? O elemento, o ligante C está na posição cis e aqui está na posição trans. Então, esses caras aqui são isômeros, né? Tem a mesma fórmula, mas a geometria é completamente diferente. Imagem especular é a mesma coisa, né? Não são sobreponíveis. Se a gente pegar aí essa imagem especular e tentar colocar um em cima da outra, a gente não consegue, né? Não consegue. Agora nós temos aqui facial. Qual é a facial aqui? É esse cara aqui, ó, as fosfinas, tá? Facial. Observe que está na face do octaedro, tá? Então é um isômero facial. E esse cara aqui pode ser chamado de meridional trans. Eu estou ocupando aqui, ó, um meridiano e esses dois ligantes estão na posição trans. E esse aqui, ó, estou ocupando o meridiano, as fosfinas, e na posição cis. Observem que esses dois caras são isômeros, né? O que muda é a posição em relação
a geometria, né? E é isso, pessoal. Que nós finalizamos esse tópico de equilíbrio, estrutura e equilíbrio, tá bem?